Gente, eu tenho ministrado sobre frutos do Espírito, e confesso para vocês que toda vida que a gente vai ministrar algo, o Senhor, Ele começa a trabalhar na nossa vida pessoal. E hoje o fruto do Espírito que eu quero trabalhar com vocês é um rapaz que de primeiro momento, a gente quando escuta a expressão, ou seja, a palavra dele, a gente causa uma certa confusão. E nesse momento de que o Senhor Ele vai dando as coordenadas, e você vai entendendo na sua palavra o que realmente Ele quer falar contigo, coisas começam a acontecer dentro de você. Se você começar a entender aquilo que Deus quer na sua vida e mergulhar nas santas escrituras da palavra do Senhor, o Senhor vai mudar a vida de cada um de vocês. Vocês creem assim? Amém? Então quando a gente lê a Bíblia, a gente não lê a Bíblia apenas para formar um texto, uma mensagem, uma pregação. A gente usa a Bíblia, a gente lê a Bíblia para quê? Para viver. A gente não estuda a Bíblia para pregar, a gente estuda a Bíblia para aplicar na nossa vida. E quando nós chegamos aqui, trazemos uma palavra para vocês, desse altar para o coração de vocês, em pleno domingo, onde nós chamamos isso de culto de celebração, o culto da família, o culto que nós estamos aqui reunidos para glorificar o nome do Senhor. Essa palavra, ela tem que fazer o que? Ela tem que trazer uma mudança no seu espírito. Porque não adianta nós ficarmos aqui trabalhando a nossa alma. Pastor, você confundiu eu todo, eu não entendi nada. Vamos lá, vou tentar te explicar. Nós somos seres formados por corpo, alma e espírito. Vamos lá, corpo, essa matéria aqui, aí vocês estão vendo esse gordinho aqui na frente, né? Esse 1,70 m, esse grande homem de Deus aqui, é isso que vocês estão vendo, não passa de uma carne. Mas os meus sentimentos estão tudo relacionado à minha alma, ou seja, tudo aquilo que eu sinto, mesmo o meu amor, a minha raiva, sabe, a minha alegria, ou seja, tudo aquilo que é na emoção, é a minha alma. Mas o meu espírito, ele tem que estar ligado ao meu Criador, ou aquele que me gerou. E quando eu conecto o meu espírito àquele que me criou, algo na minha e na sua vida acontece. Então eu tenho que estar entendendo que quando eu venho para o culto, a minha alma ela deve ficar sossegada, ou seja, os meus sentimentos eles devem ficar sossegados. Porque imagina só, por que você acha que tem um louvor aqui? Louvor aqui é para dar aquela baixada na tensão. Eu hoje estava, antes de a gente começar o louvor, antes de a gente começar o culto aqui, iniciar, eu estava falando para o pessoal aqui de cima, eu disse, meu Deus, gente, vamos começar a fazer aqui preparar uma atmosfera de adoração, porque os irmãos ali da mídia colocaram um hino mais animado já para começar o culto, e as crianças estão agitadas, e o negócio parece a nave está... Cara, a nave está fervendo, as crianças estão para cima e para baixo, eu não estou. E o Espírito Santo colocou no meu coração, começa a tocar, começa a acalmar, começa a tranquilizar o povo. Por quê? Porque uma atmosfera precisa ser criada para que a presença de Deus possa ser manifestada. Porque se nós deixamos as nossas emoções ou a nossa alma eufórica, nós não prestamos atenção no Espírito, nós não entendemos aquilo que o Espírito quer comunicar a nós, e aí nós perdemos o quê? Nós perdemos aquele momento de uma palavra direcionada para o meu e seu coração, porque toda vez que eu estou com a minha alma em alta, o meu espírito, ele se recolhe. Mas toda vez que eu consigo retrair a minha alma e colocar o meu espírito em evidência, o Senhor opera através de nós. Por isso que eu falo, e eu já falei isso muito aqui nas minhas mensagens, que a estratégia de Satanás contra a minha e a tua vida não é te tirar daqui de dentro. Como assim, pastor? O Satanás não quer me tirar aqui dentro? Não, ele quer te deixar aqui dentro distraído. E para isso ele vai usar o quê? Os seus sentimentos. Então você chega aqui cheio de problema, você chega aqui cheio de aflição, você chega aqui cheio de coisas que vão incomodar a sua mente, que vão tirar a sua atenção, tirar o foco daquilo que o Espírito Santo quer falar com você. Mas daí quando você chega aqui, você se entrega para esse momento de adoração, esse momento de canto, esse momento, sabe, de louvor. Você abre e você diz, olha, eu não preciso, eu não entendo o que aconteceu comigo, mas parece que a minha alma ela está desaparecendo, ou seja, os meus sentimentos, aquilo que eu necessitava, está desaparecendo, e algo parece que está movendo dentro de mim. Eu quero te dizer uma coisa, isso é a ação do Espírito Santo de Deus. Amém? Você está comigo? E dentro da ação do Espírito Santo de Deus, nós temos os frutos do Espírito.
Os frutos do Espírito, como eu venho falando desde o início dessa série, são 9. E desses 9, a intenção dos frutos do Espírito é o quê? É para estar em mim, para servir o outro. O fruto do Espírito não é algo que eu apenas aplico para a minha vida. Não, é aplicada na minha vida para que outras pessoas sejam beneficiadas. Porque tudo no reino de Deus não tem a ver comigo, tem a ver com o próximo. Tudo no reino de Deus não tem a ver com a minha pessoa, tem a ver com o meu irmão. Tanto é que o meu próprio Cristo, quando veio na terra, o que o pai dele fez? Ele disse, olha, eu amo esse mundo de tal maneira, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira, que ele fez o quê? Eu vou dar, eu vou entregar, eu vou, colocar para vocês o meu filho, para quê? Para que todo aquele que nele não pereça, tenha vida eterna. Então nessa noite o Espírito Santo de Deus, através do louvor, através da direção desse culto, através de todo esse momento que nós passamos, Ele preparou o seu Espírito para uma palavra. E eu quero te chamar a atenção para que você nessa noite não esteja desapercebido. Então, meu irmão, cutuca nesse cara que está do teu lado, nessa mulher que está do teu lado, diz assim, ó, hoje você não me rouba a atenção. Diga para ele, você não vai me roubar a atenção. Olhe para dentro de você e diga assim, ó, alma, diga, alma, se aquieta nessa noite, porque o Espírito vai falar comigo. Amém? Glória a Deus. E é nisso que nós acreditamos, e é nisso que nós queremos nessa noite ativar você, para que você possa ter esse raciocínio. Pastor, mas isso é só durante o culto? Não. Nós sempre falamos nas nossas mensagens aqui que aqui dentro, cultuar ao Senhor, estar aqui dentro, sabe, e nesse ambiente é muito fácil. Mas aqui nada mais é que um carregamento. É como os nossos celulares, quando, né, a galera do Android aí, quando bate o laranja ali, que fica, a gente é obrigado a botar ele na tomadinha. É o culto de domingo, é o culto de quinta, porque a gente chega aqui com a nossa bateria baixa, aí nós temos que fazer o quê? Colocar no carregador. E o Senhor, Ele prepara uma palavra, um hino, uma adoração, um momento, um aperto, um abraço, um sorriso. Para quê? Para falar comigo e com você, para que eu possa ir e começar a minha semana de que jeito? Aleluiado, você entendeu? Porque o nosso verdadeiro culto, ele está fora dessas paredes. Nós iremos cultuar, servir ao Senhor fora daqui. Amém? Glória a Deus. Só queria fazer uma base para nós poder começarmos isso. O fruto do Espírito que eu quero falar com você nessa noite é mansidão. E quando a gente vai falar de mansidão, cara, aí vocês vão olhar assim, o pastor acelerado desse jeito, vai falar sobre mansidão, parece que não combina, né? Você vai dizer assim, meu Deus, cara, esse cara ligado no 220 vai falar sobre mansidão, que negócio é esse? E aí eu confesso para vocês que em primeiro momento essa palavra ela começou a pegar o meu coração, e eu comecei a entender, e eu fui buscar a referência do que significa mansidão. Mansidão, quando eu e você vamos falar, a gente acha que é o quê? O cara tranquilo, né? Pastor manso, o que seria? Esse é o pastor manso, né? Entendeu? Aquele cara parado, aquele cara pacato, aquele cara que até os movimentos são assim, sabe? Mas não tem nada a ver com isso. Quando eu olho no latim, e assim, ó, eu queria que vocês entendessem uma coisa. Eu, ultimamente, nesses estudos que eu ando fazendo, uma das coisas que Deus tem revelado no meu coração é como eu e você somos conduzidos por algumas questões ainda romanas na nossa vida. Essa semana passada aqui alguém pregou e falou sobre isso, e acho que foi o pastor de Jair, a última pregação do pastor de Jair, acho que ele comentou alguma coisa sobre isso, e a gente, sabe, não fica, o Gustavo também ontem falou alguma coisa sobre isso, com os jovens aqui, e a gente não fica entendendo por que muitas ações da gente, a gente não começa a não compreender. E quando a gente vai para a Escritura, quando a gente vai para a palavra do Senhor e busca na raiz mesmo o que significa aquilo, o conceito de tudo aquilo começa a mudar. Porque se a gente for olhar assim, ó, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Amém? Vocês conhecem esse versículo? Lindo, maravilhoso, salmo. Meu Deus, que salmo mais lindo, todo mundo quer. Tem gente que coloca no carro, tem gente que pendura na casa, tem gente que a Bíblia está até amarelada em casa, porque só tem esse, ou o Salmo 91, né? Ou ele protege ou ele abençoa. Mas o que acontece? Quando eu leio esse texto, eu acho que aquilo ali é uma bem-aventurança, ou seja, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, não me faltar dinheiro, não vai me faltar o pão, não vai faltar nada. Mas se eu olhar o contexto por completo, eu vou entender que nada realmente vai faltar, por quê? Nem a luta, nem a
perseguição, nem nada. Por quê? Se eu entrar no mar e as águas me submergirem, ele estará lá comigo, mas não me livrará dessas águas. Se eu entrar dentro do fogo, não é que eu não irei passar por esse lugar, mas ele não vai me queimar. Amém? Você está entendendo nessa noite? Então, quando a gente começa a olhar para a palavra do Senhor e entender aquilo que Deus, na sua raiz, na sua origem, quer falar com a gente, as coisas começam a mudar. E eu fui ver um pouquinho sobre mansidão, né? E ainda coloquei aqui, o que é mansidão? Mansidão não é ser pacato, parado ou sem atitude. Mansidão é entender o tempo de cada coisa. Eu não sei se você entende, mas nós há algum tempo aqui nessa casa, nós estamos falando sobre estações, amém? Você está ligado? Aleluia! Uma estação termina e outra começa. Está quente agora ou não está? Nesse calor que está fazendo, nós fomos obrigados a instalar os ar-condicionados da igreja. Se você não notou ainda, está aí. A nave está gostosinha de estar aqui, né? Prometo para vocês que ninguém vai virar picolé. Quando começar a sentir frio, é só levantar a mão, falar com os nossos obreiros ali, que eles vão tentar dar uma amenizada, tá bom? Mas a gente precisa se adaptar à nova estação que está chegando. Assim é na nossa vida. Quando uma coisa termina, ou seja, uma estação termina e começa a se apresentar outra, um novo modelo, uma nova estratégia, nós temos que começar a trazer para quê? Para continuarmos a estar em Deus. Não dá, meu irmão, para nós chegarmos hoje num culto como esse, que está quente, está calor, e eu estar aqui hoje com uma jaqueta de pelo. Não dá, não serve. Não dá para esse tempo eu trazer uma coberta e ficar todo enrolado aqui. Por quê? Porque está calor. Então muitas vezes na sua vida, coisas que você usava, você já não pode mais estar trazendo para ela nesse momento. Por quê? Porque a estação mudou. A estação mudou. Eu vejo muitas pessoas a trabalhar e às vezes eles vêm falar comigo assim, né, na parte de conselho, na parte pastoral, de pastor, eu não sei, parece que eu estou fazendo tudo certo, eu estou fazendo dessa maneira que eu sempre fiz, e às vezes eu interrompo a conversa e digo, já vi o primeiro problema. Está na hora de você deixar aquilo que você sempre fez e tentar o novo de Deus para a sua vida. Porque uma nova estação, ela vem o quê? Com novas ferramentas, com novas coisas que precisamos fazer. Amém? Você está comigo? Então, mansidão é entender o tempo de cada coisa, não ser apressado, mas saber andar um passo de cada vez. Você já viu o gado caminhar? Quem já viu o gado caminhar aqui? Levanta a mão. Gado, gente, boizinho, sabe? Boizinho? É boizinho, gado é boizinho. Né? Você vê em tantos lugares aqui, então gado é o boizinho. Você já viu que eles por mais que eles têm um trotezinho, eles vão toda a vida. Cara, eu nunca tinha visto um boi cair, cara, a não ser quando uma manada é dispersada, daí algum vai atropelado, sabe, algum vai atropelar e vai se embrulhar todo. Mas por isso que o quê? Tem um ditado antigo que diz que o passo do gado leva mais longe, né? Por quê? Porque é um passo, é um pé de cada vez, é um pé depois do outro. Existe um tempo certo para cada coisa. E a mansidão nos traz isso para a nossa vida. A mansidão, na verdade, não faz nós ficarmos atrapalhados nas coisas. A mansidão faz nós pensarmos em todos os passos, em todas as direções que nós vamos tomar. A mansidão me traz um conceito de raciocínio, ou seja, para eu raciocinar eu preciso de um tempo. Eu recebo uma informação, levo ela até os meus pensamentos, nela eu gero um pensamento e depois eu respondo. Isso é raciocínio. E a mansidão, ela vem trazer na estrutura humana, minha e sua, esse tempo, essa estação, esse momento em que eu penso sobre aquilo que está acontecendo na minha vida. Logo eu penso, eu executo. E depois, se eu for executar depois de pensar, é raro as chances de haver erros. O que tem a ver isso no mundo espiritual? O que tem a ver isso, sabe, com frutos do Espírito? O que tem a ver isso, sabe, na igreja, nesse culto de hoje? O que o Senhor quer falar? Eu quero falar que muitas vezes, eu e você, dominado pela nossa pressa, dominado pelas nossas urgências, com a nossa alma escancarada, gritando, o nosso espírito lá embaixo, muitas vezes, nós colocamos os nossos pés pelas mãos, e não compreendemos aquilo que Deus está fazendo em mim e em você. Amém? Glória a Deus, você está entendendo? Então assim, a mansidão, ela vem para me dar um tempo exato para cada coisa. Vamos lá, para frente. Mateus 5,5, coloca para nós aqui, irmão.
Sermão da Montanha, ele vai dizer o seguinte: bem-aventurado. Ele começa no capítulo 5 já a falar das bem-aventuranças, mas aí ele no capítulo 5, no versículo 5, ele vai dizer: bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por... Algumas traduções traz humilde, algumas traduções traz mansos. Amém? Então, bem-aventurados os mansos. Mansos vem de mansidão, ou mansidão vem de manso. Amém? Então, você é alegre, você é bem-aventurado, porque a bem-aventurança não é simplesmente um sentimento de felicidade. Então, quando eu entendo o tempo de Deus na minha vida, quando eu entendo cada coisa que o Senhor está colocando no seu tempo dentro de mim, eu sou um bem-aventurado. A palavra, deixa lá, mano, deixa no texto lá na parede. A palavra bem-aventurança, ela tem que fazer parte de mim. Ah, pastor, mas o senhor não sabe como é que está lá em casa. Porque não tem como ter alegria naquele lar. Não tem como ter alegria nesse casamento, com esses filhos, com essa situação que eu estou vivendo, com o desemprego talvez que você está passando. Não tem como ter alegria, não tem como ter bem-aventurança. Eu quero te dizer uma coisa: quando nós entendemos o que é real, a alegria, quanto fruto do Espírito, eu não fico correndo atrás de felicidades. Por quê? Porque a alegria que é fruto do Espírito, elas têm que estar enraizadas no meu espírito e não na minha alma. O que isso significa, pastor? Não são as minhas emoções que demandam a minha vida, ou seja, que comandam a minha vida, mas é o meu espírito, sabendo quem é meu Pai, quem é meu Deus, que governa, que tem domínio sobre mim. Então, quando eu digo que bem-aventurados os humildes, porque eles receberão a terra por herança, isso quer dizer aquele que me comanda, aquele que me governa, aquele que me tomou por filho, é aquele que vai fazer tudo para mim. Amém? Você está aqui ainda? Glória a Deus. Então vamos lá. Imagina Deus te dando o controle, ou seja, o governo. Por quê? Porque Deus dará a terra. O que é a terra, mano? Vamos pensar um pouquinho? Tá, Deus me dará a terra. Deus vai me dar a terra. Se eu estiver bem-aventurado, se eu for manso, Deus me dará a terra. Deus me dará o governo sobre as coisas. Vamos olhar para o princípio? Deus vai lá no princípio, com a sua palavra ele começa a construir tudo, amém? Você está ligado? Gênesis, lá no começo. E de repente ele para tudo e constrói o homem, amém? Para que ele construiu o homem? Para governo, amém? E ele construiu um lugar e colocou esse homem lá. E ele disse o que para esse homem? Olha, governe sobre as coisas, governe sobre os animais, governe sobre tudo. Dê nome, qualifique cada um segundo a sua espécie. Eu vou te dar esse conhecimento, eu vou te dar esse poder, no teu espírito eu vou falar com você para que você saiba como fazer cada coisa. E aí você pode estar perguntando: pastor, então o negócio está feio, porque está tão difícil governar a minha casa. Aí a palavra está dizendo que eu vou governar a terra, porque o Senhor dá um exercício de cada vez para você. Primeiro, na verdade, ele te traz para cá, te dá um banho da graça e do Espírito, da misericórdia dele, e você começa a governar a sua vida. Pastor, o que é governar a minha vida? Governar a minha vida é botar cada qual no seu lugar. Os meus sentimentos não me dominam mais, então eu não sou mais dominado pela minha alma. Eu olho para ela e digo: aquieta minha alma agora, porque o meu espírito está tendo controle. O Espírito Santo do Senhor, aquele que sabe, me possuiu, aquele que está dominando a minha vida, ele tem o controle agora de mim. Então você começa a colocar através de você cada coisa no seu lugar. A sua alma fica quietada, o seu espírito é levantado e você começa a perceber aquilo que Deus quer falar com você. Amém? Glória a Deus. E aí um passo de cada vez. Depois disso aí você vai para o quê? Você vai para o seu cônjuge, depois você vai para os seus filhos, e depois você vai para a sua casa. E daqui a pouco você está chegando no teu trabalho e as pessoas estão olhando e dizem assim: rapaz, o que aconteceu com você? Ô mulher, você não é mais a mulher de semana passada. O que está acontecendo na tua vida? Aí você vai dizer: é porque eu sou uma bem-aventurada, eu sou um bem-aventurado. Eu entendi agora que o Senhor deu o governo das coisas sobre a minha vida. Eu entendi agora que eu não me movo mais pelos meus sentimentos, mas eu entendo que aonde que eu coloco o meu pé e aquilo que eu declaro é sim propriedade do meu Senhor. Amém? Amém? Glória a Deus. Então quando eu entendo a mansidão, quando eu entendo, sabe, essa colocação dentro de mim, eu coloco cada qual no seu lugar. Colocando cada qual no seu lugar, eu entendo o que Deus está gerindo, fazendo através da minha vida. Vamos lá. Imagina Deus te dando controle e governo de tudo, e você não consegue esperar o tempo de cada coisa, e não consegue apresentar a bondade de Deus tão incrível aos seus irmãos. O que isso significa?
Para que Deus vai te dar o governo? Irmão, eu vou te dar uma coisa, eu vou te dizer uma coisa. Tem gente, eu sei que não tem aqui, deve ser lá para Itajaí, para Balneário Camboriú, porque de lado, aqui eu acho que não tem. Se Deus der um controle remoto, meu Jesus, Ele já vai estar apertando, querendo mandar, querendo controlar todo mundo. Aí você está se perguntando por que Deus muitas vezes não libera um governo sobre a tua vida. Porque tem gente que não consegue lidar com a autoridade. Sabe por quê? Porque não entende esse princípio. Porque se eu não entender o princípio da autoridade, eu não consigo gerar autoridade sobre as pessoas. Ah, pastor, o que é autoridade sobre as pessoas? A partir de hoje, eu vou mandar nessa bagaça. É isso a autoridade? Não. Quanto mais é dado, mais é. E a Bíblia fala que aquele que quer ser, que seja servo. É as coisas que ninguém entende, porque na atmosfera humana, quando eu tenho um governo, eu faço o quê? Eu mando e desmando. Então quando eu digo, bem-aventurado é os mansos, aí você chega em casa agora para tua esposa e diz, mulher, eu entendi, a partir de hoje eu sou manso, e quem manda nessa casa aqui agora sou eu, porque o pastor disse que eu tenho que pegar o governo agora, e eu que mando essa bagaça aqui. É isso que você vai fazer em casa, irmão? É isso que você vai fazer em casa, mulher? Não, cara, não é isso. Você está entendendo? Mas você vai olhar e vai dizer assim, ó, eu entendi que quando Deus dá um governo para mim, para um homem ou para a mulher, esse governo, na verdade, é para trabalhar em prol dos outros. Governo não é algo que eu domino, governo é a favor das pessoas. O Senhor me entrega governo para quê? Para que eu trabalhe em favor das pessoas. Então você, quando chegar naquele lugar e as pessoas olharem para você e disserem assim, ó, por que você não é mais o mesmo? O que tem de diferente na tua vida? O que é isso que está acontecendo com você? Você vai olhar e vai dizer assim, ó, isso que aconteceu comigo pode acontecer com você, porque você trabalha em favor do outro. E a pessoa vai olhar e vai dizer assim, ó, cara, você não tem noção como é que está a minha casa. E aí você vai começar, sabe por quê? Porque as estações viraram já na tua vida, mas você não sofreu uma doença que você esqueceu tudo. Você sabe o que aconteceu com você dias atrás. E aí você vai começar a falar da palavra do Senhor para esse homem, para essa mulher. E dali por diante o Espírito Santo de Deus é que vai mudar essa vida que está ao seu lado. Amém? Isso é servir ao Senhor. Isso é cultuar ao Senhor. Isso é ser cristão. O que é ser cristão? Ser pequenos cristos. Se dar continuidade naquilo que Cristo começou aqui na terra. Ou você acha mesmo que Ele veio aqui só para fazer uma divisão no calendário, para ser o antes e o depois? Você acha mesmo que o meu Jesus, Ele deixa, a Bíblia fala que Ele deixou toda a sua glória, Ele se esvaziou de si, e desceu aqui e foi como eu e como você? Não, pastor, Ele não foi. Ele foi metade Deus e metade... Irmão, isso é lá no filme da Marvel. Isso não tem nada a ver com Jesus da Bíblia, tá? Jesus da Bíblia, a Bíblia vai falar que Ele se esvaziou de si. Ele se completou, Ele deixou tudo lá no céu e desceu e viveu como eu e como você. Nós que usamos essas coisas para ficarmos de desculpa para não andarmos sobre o governo dele. E aí a mansidão vem para colocar esses pingos nos i na nossa vida. Porque quando a gente vai falar, como eu falei, a palavra mansidão em si, a gente vai olhar o que não, é só para me ser calminho. É só para mim, essa é para as irmãs. É só para as irmãs na época da TPM, sabe? Não brigar tanto com o marido. Meu Deus do céu, Jesus falando aí. Ó. Né? Não brigar tanto com o marido. Não, irmão, mansidão não é isso. Você precisa, às vezes, pegar mais leve. Tá? Glória a Deus, aleluia. Mas existe um tempo para cada coisa. Aí os irmãos também, nesse momento, eles têm uma longanimidade na sua vida. Eles têm uma paciência um pouquinho mais. O Espírito Santo vai lá e dá uma paciência também. A gente vive, a gente suporta. Entendeu? É uma luta que a gente passa. Mas você entende que a mansidão, ela não está na esfera dos sentimentos. A mansidão, ela não está na esfera, sabe, da alma. A mansidão, ela está na esfera do Espírito. Porque a partir do momento que eu entendo que é mansidão, o que é? É o governo de Deus sobre a minha vida. Assim como Deus me dá o governo sobre a terra, assim como Deus me dá o governo sobre tudo aquilo que, sabe, que Ele criou, Ele também tem que ter o governo sobre a minha vida. Porque Deus não vai te dar nada, meu irmão, que te roube dele. Entenda isso de uma vez por toda. Às vezes a tua oração, você chega na igreja e tudo que você consegue orar é: Senhor, me dá. Eu, de vez em quando eu solto essa, né? Você parece que não vem para a igreja, vem para o shopping, né? E tudo você vai botando no teu carrinho. Cara, a lista nossa é enorme de pedidos para o Senhor. E tudo a gente vai colocando isso em oração, cara. A gente vai acrescentando no carrinho lá do shopping, das nossas orações lá. Mas quantas vezes você já foi capaz de abrir mão de tudo isso e orar por alguém que você nem conhece?
Quantas vezes você já foi capaz de abrir mão da sua própria dor, da sua própria necessidade e se compadecer por uma necessidade que você nem direito sabe o que está acontecendo? Quantas vezes você já conseguiu chegar aqui dentro dessa igreja, dessa casa aqui, um domingo à noite, e mesmo estando triste, ai pastor, crente fica triste? Fica. Pastor fica triste? Fica. A gente tem dia, meu irmão, que não quer, que não consegue, que não vai, mas aí sabe o que acontece? A gente chega ali na porta e vem o irmão dar um abraço e dá uma carregada na bateria. Vem um outro irmão e diz: Pai do Senhor, tudo bem com você? Um sorriso dele dá mais uma abastecidinha, e daqui a pouco vem outro e te dá outro abraço, e daqui a pouco você já está cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque no meio da congregação que isso acaba acontecendo. Por isso que nós estamos aqui. Então na congregação eu sou alimentado de diversas formas. Não é só através do louvor, não é só através dos hinos que são cantados aqui, não é só através da palavra. Eu tenho um amigo meu pastor, que a gente foi num seminário agora, de homens, uma semana passada, eu e o pastor Djaí, e ele falou o seguinte, que a maioria das coisas que acontecem dentro da igreja, não acontece dentro do altar. A maioria das coisas que acontecem na casa do Senhor, elas estão no meio da nave. Porque a sua vida, você vindo para cá e querendo servir o seu irmão, pode acontecer muita coisa. Talvez você chegou aqui e você está dizendo assim: pastor, não pastor, eu não posso. Eu ouço isso com muita facilidade. Ai pastor, eu sou só um crente de banco. Ai pastor, se o senhor soubesse a miserável homem, que o senhor sabe aquele desenho, ó vidas, ó céu, aquele desenho antiguinho, né, da minha época. Eu sei que vocês são mais novos, mas na minha época tinha ó vida, ó céu, lá aquela reclamação toda a vida. É isso, cara. Às vezes o crente que está vindo na igreja, ele está só nessa. Aí como é que um cara desse vai governar alguma coisa? Como é que um cara desse vai entender o que é mansidão? Como é que um cara desse vai, proferir que o Senhor dele é um Deus que cura, é um Deus que salva, é um Deus que transforma, é um Deus que faz milagre, se ele mesmo já não acredita mais? Então nós viemos para a nave, nós viemos para a igreja, nós viemos estar aqui congregando em comunhão, para quê? Para sermos avivados. E isso é ser avivado. Avivado não é chegar aqui e dar uns rodopios, virar umas carambotas, chutar umas cadeiras. Não é isso, cara. Isso pode até fazer parte, sei lá, né? Mas não é isso. Ser avivado é você sair daqui diferente daquilo que você entrou. E muitas vezes você vai sair diferente, não porque você recebeu algo, mas muitas vezes porque você entregou. Porque a palavra vai falar que é melhor dar do que... Eita glória, você está ligado aí no Senhor. Você está entendendo? Só que a gente transfere isso. Porque quando eu leio o Salmo 23, como eu comecei essa mensagem falando dele, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu acho que não vai me faltar o quê? Pô, como é que pode? Nada me faltará. Amanhã eu estou duro, tenho um boleto para pagar. Faltou, Senhor. Então a tua palavra está mentindo, né? Porque eu não entendo as coisas direito. Aí quando eu entendo que é melhor dar do que receber, você vem no culto e você pega tudo que você tem na sua carteira e você faz a sua oferta, mas não faz ela com responsabilidade. Aí pastor, o senhor falando assim, você está dizendo então que não é para me dar uma oferta? Não, irmão, eu quero que você oferte sim, eu quero que você semeie nessa casa sim. Nós estamos aqui, nós acreditamos que essa terra é fértil, mas se você fizer isso com irresponsabilidade, não culpe o Senhor. Amém? Eita, glória a Deus. Vamos seguir? Amém? Vamos lá. O mais importante está no significado literal da palavra usada por Jesus. O que significa a palavra manso no grego? A palavra usada por Jesus é praus, que significa uma pessoa submissa à vontade de Deus, sem resistir à sua vontade. Só que sabe o que acontece? Eu e você, quando a gente vai para a escola, a gente é ensinado no latim. Amém? Estão comigo ainda? Então, no latim, a palavra manso, ela quer dizer o quê? Doméstico, domesticado. O literal da palavra quer dizer comer na mão. Olha o que Satanás, ele começa de uma maneira tão ardiculosa, infiltrar na nossa sociedade, e eu e você não percebemos. Porque nós pegamos a mesma expressão, a mesma palavra, numa raiz diferente, ou seja, numa origem diferente, e Satanás coloca no meio da nossa vida o quê? Um sofisma. Lembra? Eu já falei sobre isso aqui. O que é um sofisma? Uma meia-verdade. Meia-verdade existe, gente? Não, meia-verdade é uma mentira.
Amém? Então nós muitas vezes somos dominados por mentiras na nossa vida e nós não sabemos de onde que elas vêm. E elas estão o quê? Elas estão infiltradas em tudo aquilo que nós temos como conhecimento. Pensa só que a mesma palavra mansidão, no latim ela quer dizer comer na mão. Cara, o que é comer na mão? Uma pessoa domesticada. Por isso que quando eu falo sobre mansidão, você pensa que mansidão é o quê? O cara, né? A expressão do tijucano, o bocó, sabe? O bocózão assim, é o manso. Não, cara, não tem nada a ver. Entendeu? E quando a gente vai pegar a mansidão na Bíblia, na origem, no radical grego que a Bíblia foi escrita, a gente vai entender que foi o quê? Não, é um governo de Deus sobre a minha vida. Ele me governa de uma maneira tão grande que é incapaz de eu não obedecer a sua voz. Amém, aleluia. Você está entendendo? É essa mansidão que o Senhor quer aplicar na tua vida. Não é uma mansidão para você ser, sabe, comer na mão, não. Daquele que está tentando te escravizar. Por isso que nós vimos muitas vezes situações no nosso meio mesmo cristão, que parece, sabe, que um domínio, o pastor, ele quer dominar todo mundo, ele quer estar em cima, ele quer, sabe, parece que montar cavalo, irmão, isso não existe. A minha Bíblia fala que aquele que quer ser, que seja servo primeiro. O próprio Jesus elegeu dessa maneira. Aí você acha mesmo que existe diferença? Essa semana eu dei risada. Estava rolando o Instagram e eu vi uma foto de um lugar bem famoso. Não é daqui, é bem longe, bem longe. E nesse local bem famoso, eu vi que era uma igreja muito grande. E essa igreja, um tanto de cadeira era plástica, como é aqui, tá? E a metade para frente era estofada. Mas a fileira da frente, meu irmão, era poltronas. E aquilo eu fiquei assim. Só que de um lado existia 2 poltronas, um frigobar, 2 poltronas e um frigobar. Do outro lado, só as poltronas. E aqui eu fiquei encascucado. Eu comecei a ver o vídeo do negócio lá, né, da reunião rolando e tal. E daqui a pouco eu fiquei percebendo que aquele lugar era o lugar dos pastores da igreja. Bom, a gente tem que honrar a nossa liderança. Estou falando para você desonrar a sua liderança. Sabe, nós temos irmãos aqui que têm células, nós temos irmãos aqui que são líderes de jovens, líderes de adolescente, líderes de louvor. Sabe, nós temos irmãos aqui que se preocupam por outros. Sabe, e é uma bênção. E nós temos sim que honrar cada liderança. Pessoas que estão na coordenação, estão lá na porta, estão servindo a mesa do Senhor todos os dias para que você chegue aqui e receba uma palavra. E nós temos que honrar essas pessoas. Mas honrar não é bajular. Amém? Nós temos que entender isso. Só que o que acontece? Nós começamos a trazer o quê? Para o humanismo, para aquilo que Satanás começa a fazer dentro do meio e não tem uma explicação óbvia para as coisas. E nós começamos a fazer o quê? Altares. Eu falei sobre isso no culto de Santa Ceia. Nós começamos a criar altares. E esses altares não são do Senhor. Então que nessa noite eu e você possamos ter a compreensão e arrancar dentro de nós todos os altares que não são do Senhor. E o primeiro altar que ele tem que ser quebrado dentro de você é da sua alma. Então fortaleça o teu espírito e enfraqueça a tua alma. Para quê? Para que o Senhor trabalhe no teu coração. Amém? Mansidão vai botar isso tudo no lugar. Mansidão não é sabe, uma mão para você comer nessa mão. Não, mansidão é para você entender o governo de Deus sobre você. O lema dessa igreja, a visão da igreja é uma igreja desfrutando da comunhão. Eita, agora, você tem aí? Procura aí ver se tem. Bota aqui para nós a nossa visão aqui. A nossa visão da nossa igreja é isso. Uma igreja desfrutando da comunhão. O que é comunhão? Comunhão é que eu vivo em comum. Tudo que eu tenho é do meu irmão. Comunhão nada mais é do que, sabe, tudo ser nosso, tudo estar junto. A minha fraternidade pelo irmão. Eu não te chamo de irmão. Eu não te dou a paz do Senhor, meu irmão. Ou a gente se encontra lá na rodeio, mano, como é que você está? Tudo tranquilo? Não é assim que nós se vimos. Por que nós se vimos dessa maneira? Porque está lá em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o quê? Para que todo aquele que nele crer não pereça, tenha vida. Eu me tornei o quê de Jesus? Não, de Jesus, gente. Não faz eu ficar triste e cair de AVC aqui, gente. Vamos lá. Eu sou o quê de Jesus, gente?
Eu sou irmão de Jesus, filho de Deus. Automaticamente, quando ele deixa de ser o único e começa a ser o meu irmão mais velho, ele me classifica por uma igualdade. Agora, o que eu tenho que fazer? E é isso que eu e você muitas vezes não entendemos. Assim como nós entendemos mansidão como um domínio, uma domesticação, sabe, ser domesticado, eu entendo irmandade como o quê? Ser serviçal. E serviçal não é isso. Nós estamos aqui para sermos irmãos um do outro. Por isso que a Bíblia vai falar que chorar com os que choram e se alegrar com os que se... Agora minha pergunta, você tem feito isso? Não responde para mim não, responde só para ti. Pesa a tua consciência nessa noite, porque quem acha que a consciência está na alma, está errado. A consciência está no espírito. Porque se a consciência estiver no Espírito, o Espírito Santo é aquele que vai trabalhar na sua consciência. O Espírito Santo é aquele que vai plantar dentro da sua consciência aquelas coisas, sabe, que quando você vai errar, aquela vozinha começa a gritar aqui do lado, está errado, não faz, isso é pecado, sabe? Ou é só eu que escuto essa voz, gente? Eu sou meio louco, eu escuto umas vozes aí de vez em quando, mas eu creio que tem mais gente, né? Não está só eu sozinho, né? Por quê? Porque isso está no teu campo da tua consciência. Você está entendendo? Isso está no campo da tua consciência. E quando eu dobro o meu joelho e começo a orar ao Senhor e começo a pedir para o Senhor, para que Ele comece a trabalhar dentro de mim e tire essas coisas ruins de dentro do meu coração, a minha consciência moral, a minha consciência, sabe, em Deus, ela começa a crescer. E tudo aquilo que eu fazia, eu já começo a não ter tanta vontade de fazer. E por isso que eu falei que começa a mudar estações, e quando muda estações, você já não usa mais a ferramenta. Por quê? Porque a Bíblia vai falar que aquele que mentia já não, aquele que roubava, aí você não entende por que a Bíblia fala isso, porque você só vai dizer assim, mas eu nunca menti, eu nunca roubei, então não tem problema com isso. Quantas vezes nós estamos roubando as nossas próprias alegrias? Ô pastor, como assim você falou agora de alegria, de alma e coisa, agora você me deu um nó na cabeça, pastor. Quantas vezes nós, por deixarmos a nossa alma, os nossos sentimentos mais altos, mais aflorados, não conseguimos viver a alegria do Espírito Santo? Não temos contentamento naquilo que Deus está fazendo na minha e na tua vida. Não, sabe, deixar a alma mais alta é não se conter com aquilo que Deus está fazendo na sua casa, na sua vida. Porque assim, pensa comigo, quantos já passaram por reforma aqui? Você já passou por uma reforma na tua casa? O cara faz uma bagunça, não faz? Meu Deus do céu, tinha um irmão aqui, eu não vou contar que é o Johnny, que ele veio aqui um dia espirrando, porque ele dizia assim, cara, pastor, tem um negócio lá em casa, eles estão passando calfino lá, massa corrida, não sei o que é, e tá um negócio sério aqui, pastor. Ele só chegava assim, sabe, coçando o nariz, dando aquela, estava feio o negócio ali. Por quê? Porque a reforma é assim, a reforma ela traz uma bagunça, ela traz um mal que às vezes é necessário. E Deus, ele trabalha muitas vezes desse modo na nossa vida. Ele vem e puf, derruba tudo. Ele vem e acaba com tudo, cara. E você olha assim, meu Deus do céu, agora o que será da minha vida? Olha só o que aconteceu. Parece que eu perdi o controle, parece que Deus não está nesse negócio. É a mesma coisa de uma reforma de uma casa. Tem poeira para tudo quanto é lado, tem parede quebrada, tem tijolo rachado, sabe? As estruturas ainda estão aparecendo, mas só que depois, meu irmão, vem o acabamento. E quando vem o acabamento, sabe, que a gente olha o serviço terminado, a gente diz, uau, o que aconteceu aqui? Sabe o que eu quero te dizer nessa noite? Aquilo que para você está parecendo hoje uma destruição, aquilo que para você nessa noite está parecendo um desespero, aquilo que para você nessa noite está parecendo algo que não vai dar certo, é o Senhor trabalhando na sua vida, para que algo maravilhoso aconteça nele, para que a sua alma de uma vez por todas seja morta, para que o Espírito Santo de Deus viva sobre você de uma vez por todas. Amém? Glória a Deus. Esse é o mecanismo da mansidão. E eu não fiquei calminho, viu? Eu estou mais elétrico ainda, estou mais nervoso ainda, glória a Deus. Vamos lá? Vamos ler? 1 Timóteo 6:11, coloca lá para nós, mano, faz favor. 1 Timóteo 6:11. Timóteo 6:11. Vou ler aqui então. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Por quê? Vamos lá de novo, vamos ler. Você, porém, homem de Deus, primeira coisa, que eu comecei falando aqui.
Quando nós entendemos os mecanismos, as estações, nós começamos a mudar o nosso interior. Automaticamente eu tendo o fruto do Espírito, eu estou trabalhando isso dentro de mim. Eu entendendo um dos frutos do Espírito, que é a mansidão, eu entendo que o governo está sobre a minha vida. Entendendo que o governo está sobre a minha vida, eu me declaro algo. Você, porém, homem de... Você já se declarou dessa maneira? Não precisa me responder, responde para você. Cara, você tem coragem de bater no peito e dizer: eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus? Porque quando eu falo em homem aqui, não falo sexo masculino, tá? Falo de eu e você. Você tem coragem de bater no seu peito e dizer: cara, em nome de Jesus, eu sou um homem de Deus? Pastor, o que me confirma eu ser um homem ou uma mulher de Deus? Aquilo que você é capaz de fazer. Ou seja, aquilo que você já está fazendo por alguém. As suas características, aquilo que você carrega, vão te dizer se você é um homem de Deus ou não. Vamos lá. Fuja de tudo isso. Isso o quê? Se você ler o texto antes, isso eu vou deixar para você como lição de casa, para você ler a Bíblia em casa. Se você ler isso antes desse texto aqui, você vai ver que tudo ali que está sendo falado, está falando sobre dinheiro, sobre a moeda local, sobre trocas, sobre o homem sendo ganancioso e tentando tomar posse de tudo. Parece meio normal isso, né? Hoje ainda é dessa maneira, correto? Amém? Então o que acontece? Quando eu entendo que eu sou homem de Deus, que eu tenho as características do reino de Deus, que eu sou dominado, que eu sou governado por esse Deus que é infinitamente misericordioso para fazer muito mais sobre a minha e a sua vida, eu me denomino homem de Deus. E quando eu faço isso, eu fujo. Mas peraí, pastor, a Bíblia não vai falar que ser cristão, estar em Jesus, não é para covarde? Não, peraí. Tem algumas coisas que eu e você precisamos fugir. Tem algumas coisas que eu e você precisamos fugir. A Bíblia fala para nós sairmos da aparência do... A Bíblia vai falar que Jesus, ele estando lá de 40 dias de jejum, Jesus, estando de 40 dias de jejum, quem é que leva ele para o deserto? Satanás. E lá Satanás, ele começa a fazer o quê? Olha, se você se dobrar perante mim e me adorar, eu vou te dar tudo isso. Ele começa a fazer propostas. Jesus, ele entrou num combate ali, deu um socão lá em Satanás, uma voadeira, sei lá, qualquer coisa. Foi isso que Jesus fez? O que Jesus fez? Gente, eu gosto de conversar. O que Jesus fez, gente? Usou a palavra. Pegou a palavra e com a palavra ele debateu. Mas como é que eu vou debater as coisas que estão acontecendo na minha vida com a palavra se eu não estou praticando, se eu não estou lendo elas? Vocês estão entendendo? Não dá mais, cara, para ser crente de banco, não dá mais para esperar domingo à noite ou quinta-feira para receber uma palavra e a partir daí você começar a fazer alguma coisa. Está na hora, sabe, de você sair do leitinho, isso que eu estou dando para vocês, o leitinho já, a comida pronta, e começar a buscar o alimento próprio. Quando nós começamos a entender os frutos do Espírito dentro da nossa vida, nós não mais se saciamos com aquilo que é dado para nós, mas nós começamos a buscar um alimento nele, porque toda vez que a minha alma baixa, o meu espírito se levanta, uma grandeza do céu, do governo celestial vem sobre mim, e eu começo a procurar agora algo novo em Deus. Então, no culto não é mais satisfatório, eu já quero ter a minha intimidade. O culto agora, aquele momento de culto, não satisfaz mais a minha semana. Eu tenho que chegar na minha casa, eu tenho que entrar dentro do meu quarto, eu tenho que fechar a porta. Aquele momento de culto, ele não é a única coisa que vai, sabe, me levar a Deus durante a semana, não, porque eu vou pegar, eu vou ler, eu vou estudar, eu vou falar com Deus intimamente durante toda a semana. Amém? Fazendo isso, você vai fugir. Busque a justiça, piedade, fé, o amor, perseverança. E aí, a mansidão. Você está entendendo como uma coisa complementa a outra? Você está entendendo como você precisa, muitas vezes, trazer algumas características muito fortes para a sua vida? Você está entendendo que muitas vezes não é só chegar aqui e participar de um bom louvor e participar de um bom culto? O culto quem faz é você, meu irmão. O culto quem faz é você. Porque, irmão, pensa uma coisa, eu venho falando muito isso aqui. Se eu sair da minha casa com o meu natural em dia, pastor, o que é esse meu natural? Eu já gritei com a minha alma e disse, cara, hoje você não me manda. Ah, mas tem boleto amanhã, sossega. Estou indo para adoração. Ah, mas você não lavou a louça ainda, deixa a louça lá. Depois, na hora que chegar do culto, eu vou estar tão chapado que nós vamos lavar em família. Você está entendendo? Você botar as coisas no seu lugar, você já vai chegar aqui com o natural organizado. Cara, e é tão bom quando a gente se apresenta em Deus com o natural
organizado. Você sabia que no Velho Testamento, eu preguei isso na Santa Ceia, os sacerdotes, eles faziam, antes de começar todo o sacrifício, sabe o que eles faziam? Eles preparavam um altar. Não era todas as vezes que o sacerdote chegava lá para sacrificar que o altar estava em ordem. Muitas vezes eles tinham que reposicionar as pedras no lugar, eles tinham que organizar tudo ali, preparar para quê? Para fazer um sacrifício ao Senhor. Amém? Você está comigo ainda? Aí Jesus vem. Jesus é o nosso sacrifício. Amém? O véu se rasgou. Todos nós somos o quê? Sacerdotes nele. Amém? Mas aí eu não cuido mais do meu altar. Ai, Jesus rasgou o véu, irmão. Posso viver de qualquer jeito. Não, isso não está escrito dessa maneira. Você é um sacerdote. O sacerdote tem postura. O sacerdote tem uma linha de raciocínio, uma linha de pensamento. O sacerdote não dá para... Você já pensou, se você sai daqui hoje e me vê aqui no trânsito, aqui em Tijucas, aqui, eu tô, pastor da igreja, pastor Maico, 2 segundos para frente, você vê eu já furioso, querendo saltar pelo vidro, brigando no trânsito, o que você vai dizer? Ai, pastor, você não vai fazer isso? Vai, eu ia fazer igual, irmão. Se eu me visse dessa maneira, eu ia me condenar igualzinho você iria me condenar. E não tem problema com isso, porque realmente estava errado. Você está entendendo? Só que daí, como é que eu quero ser sacerdote da minha vida se eu não me condeno mais? Ai, diz ai, aleluia, diz ai, aleluia. Tem dia que a gente tem que dar umas dessas dentro da gente, sabe? Porque a gente precisa colocar algumas coisas no nosso lugar, irmão. Porque tudo que nós queremos são as bem-aventuranças, mas nós não queremos uma postura de bem-aventurado. Tudo que nós queremos é ter governo e controle sobre todas as coisas, mas nós não queremos mais ter uma postura de governados, entendeu? Por Cristo Jesus. Nós não queremos mais uma atitude de filho, porque tudo que nós queremos é um Deus, é um cara grandão que vai fazer as minhas vontades. E eu passo a ser de um filho amado para um filho mimado. Deus não tem filho mimado. Amém? Glória a Deus, aleluia. Deus só tem filhos amados. Aí essa é a sua decisão. Se você vai ser mimado ou se você vai ser amado. Não é a postura de Deus. Deus, o amor dele está compreendido. Ele tem certeza daquilo que ele é. Ele é soberano e ele não é imutável. Ele é aquilo. É você que muitas vezes não entendeu ainda como é que isso funciona na sua vida. Vamos lá? Cadê o texto, irmão? Sumiu o texto de Jesus. Bota lá para nós, isso. Amém. Desculpa, mano, esse já foi. Colossenses 3, 12 e 14. Prometo que eu estou indo para o fim já, gente. Só mais 2 horinhas. Colossenses 3, 12 e 14. Diz assim, ó. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se da profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Olha só que legal que vai sair agora. Suportem-se uns aos outros, perdoem as queixas que tiverem uns contra o outro, perdoe como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Dá para dar aleluia? Você consegue ainda dar aleluia? Você está entendendo? Vamos lá, volta no 13, maninho. Suportem-se uns aos outros e perdoam-se. Volta um antes ainda. Portanto, como povo escolhido de... Você sabe que você é escolhido? Uia, vou perguntar de novo, que peguei você despreparado. Você sabe que você é escolhido? Aleluia, glória a Deus. Nós somos povo escolhido de Deus. Cara, pensa, raciocina comigo. Tanta gente que tinha, por que eu estou aqui? Cara, Tijucas hoje tem 60 mil habitantes. Acho que é isso, né? 66 mil habitantes a última vez que eu vi. É isso? Não? Não sabe? Amém. É mais ou menos isso. E, cara, por que nós estamos aqui? Por que essa palavra é para nós aqui? Não. Fulano devia estar aqui escutando. Não, ele não devia, irmão. Se ele vivesse, ele estaria aqui. Essa é para você mesmo. Para você levar para o teu coração, para a tua casa. Não, para mim nem serve, pastor. Não, irmão, se não servisse, você também não estava aqui no culto. Amém? Nós temos que ter esse entendimento. Então a minha pergunta para vocês é: vocês se sentem escolhidos de Deus? Aí assim, ó, pastor, como é que eu sei que eu me sinto escolhido de Deus? Eu sou santo e sou amado. Está aqui, está no versículo. O que é santo? Não, pastor, eu não sou santo, porque eu ainda não tenho aquela areola na cabeça, eu ainda não sou santo. O que a palavra santo significa, gente? Eita, vocês estão bem, hein? Vocês estão bem, você é escola do discípulo lá com a irmã Angélica. Levanta a mãe Angélica, terça-feira à noite, 20 horas, né? Glória a Deus, já fazer o mexão aqui, mexão.
Então assim, gente, ser santo é ser separado. E a Bíblia vai falar que em Cristo ou na congregação nós somos santificados todos os. Então nós estamos todos os dias se aperfeiçoando. Todos os dias nós estamos melhorando. Não existe uma vara de condão mágica, onde você vai chegar aqui na frente, aceitar Jesus, vai bater na tua cabeça, cara, e já vai sair mais asa, vai sair uma auréola na sua cabeça, sua roupa já vai ficar branquinha, você vai sair voando daqui. Não, cara, isso é outra coisa. Isso é outra coisa, menos ser santo. Mas a partir do momento que você é santo, que você aceita Jesus, você vai dizer o seguinte: cara, eu não posso mais ter essas atitudes. Eu vou começar a me separar. Eu já não sou mais o mesmo. Eu já não posso mais ter essa conduta. Lembra que eu comecei falando de estações? Aí coisas na sua vida vai mudar. Opa, eu estava fazendo isso, eu já não posso fazer mais. Opa, eu estava agindo dessa maneira, eu já não posso mais agir dessa maneira. Por quê? Porque sobre mim está o governo do Senhor. Então a mansidão, ela tem que fazer algum efeito dentro da minha vida. Entendeu? E dentro da comunhão, dentro desse habitar aqui, nós vamos se santificando. Porque é isso. Pastor, como é que nós vamos se santificando? Vamos lá. Revestindo-se da profunda compaixão. O que é compaixão? Cara, estou cheio de problema hoje. E é verdade, tá? Porque eu deixei o carro aqui na frente e fui bater o carro não pegou. Eu tenho que, depois do culto, arrumar um problemão que é o meu carro que não está pegando. Provavelmente eu vou ter que chamar um guincho. Provavelmente eu vou ter que inventar uma solução. Só que quando chegar uma pessoa aqui com outro problema, eu não posso ficar lembrando do meu problema. Eu tenho que ter compaixão por aquela pessoa que está aqui. Eu não posso agora, só porque eu tenho um problema para resolver, sabe, pegar a mensagem e não conseguir pregar ela para vocês. Por quê? Porque seria uma falta de compaixão. Amém? Você está entendendo? Então teus problemas, eles não podem ser maiores do que o problema do seu irmão. E aí é por isso que esse texto ele vai falar dessa maneira: revestindo-se da profunda compaixão, bondade, humildade. Eita, coisa difícil, né? Vamos lá. Mansidão e paciência. Aí vai, suportando-se uns aos outros e perdoando-se as queixas. Quando a Bíblia vai falar que na congregação a gente vai se santificando, é isso que vai acontecendo. Não é que assim, ó, eu sou tão bonzinho que a minha bondade vai contaminar a bondade do meu irmão. Não é sobre isso. Mas é que o meu irmão, que é melhorzinho do que eu sou mais ruinzinho do que ele, e eu consigo olhar para ele e dizer assim: ó, irmão, me perdoa. Mas foi ao contrário, era para ele me pedir perdão, não era para eu pedir perdão para ele. Mas daí eu entendi o governo de Deus. Eu entendi a natureza das coisas, eu sei o que Deus está fazendo, e aí eu já chego e digo assim: ó, olha, oração do Pai Nosso. Perdoai os meus, perdoai aqueles que têm nos ofendido, assim como... Eita, eu fiz um rolo, né? Eu tenho costume de fazer isso com os hinos. Então você entende que quando você é perdoado pelo Senhor, você também automaticamente você tem que exalar perdão. Porque não tem como ser governado de outra maneira. Não tem como eu só querer ser perdoado se eu não consigo perdoar ninguém. Não tem como eu querer só a bondade para mim se eu não sou bondoso com os outros. Não tem como eu querer só, sabe, a humildade dos irmãos para com a minha pessoa, mas eu não sou humilde para com ninguém. Não tem como eu querer só tudo das outras pessoas e eu não fazer nada. Eu preciso trocar, tomar essa postura e ser diferente. Isso é ser cristão. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Mas o Juliano ali, eu e o Juliano, ele tocou errado lá a bateria, eu fiquei brabo com ele. Aí no final do culto, sabe o que a gente faz? Você errou, mas eu te amo. Aí a gente toca junto de novo. Você está entendendo? Às vezes o irmão do teu lado vacilou contigo, o que você vai fazer? Eu te amo, cara. Só não vacila mais comigo, mas eu te amo. Nós vamos se perdoar, nós vamos se abraçar e nós vamos continuar vivendo. Só que sabe o que acontece? A minha alma está tão grande, os meus sentimentos são tão grandes, a minha alma é tão racional dentro de mim, não sou eu mais que raciocina, é minha alma que raciocina no meu lugar, que eu não consigo mais exalar perdão. Que tudo que acontece na minha vida, sabe o que eu faço? Eu guardo remorso. E eu já sou um guarda-roupa cheio de remorso. Eu não consigo mais liberar nada. O irmão fala alguma coisa, você trava, você guarda aquilo, aí você leva para casa. Lembra que eu preguei aqui sobre necessidade, que muitos de nós pegamos a necessidade e criamos a necessidade? Tem muitos de nós fazendo isso com palavras largadas para você. Você não é capaz. Essa semana agora eu recebi uma mensagem de uma pessoa e ela me pontuou uma coisa que eu falei aqui no altar. Eu, glória a Deus, eu disse: meu Deus, continua fazendo isso. Eu disse: faz isso de novo. Se eu der esse vacilo, se eu falar isso de novo, você de novo me pontua. Sabe por quê, irmão? Porque nós somos irmãos em Cristo Jesus. E perfeito aqui é só o Senhor. Amém? Glória a Deus. Então se não leva nada para casa não.
Você está entendendo? Não leva nada para casa não. Não deixe de falar. Muitas vezes o teu irmão, você vai se ajudar, mas vai ajudar também o seu irmão que está do seu lado. Sabe o que acontece? Muitas coisas às vezes eu começo a colocar para dentro, e guardo ao ponto de daqui a pouco não conseguir mais nem estar nesse lugar. Porque a estratégia de Satanás é fazer o que comigo? Me desconcentrar desse lugar. É tirar a minha atenção do foco daquilo que ele quer fazer na minha vida. Amém? Vamos dar continuidade? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. É o que a Bíblia vai falar. Olha só, vou ler de novo. Mateus 11, 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de quem? De mim. É Jesus falando. Você está entendendo? Homem como eu e você. Ele para tudo e diz assim, ó, olha, preste atenção, galera. Preste atenção, tomai sobre vós o meu jugo. Ou seja, tudo aquilo que está pesado, tudo aquilo que vocês acham que é necessário dar continuidade, que vocês levarem junto, pega sobre vocês. Tudo aquilo, só que pega de mim. Por quê? Porque eu vou passar um filtro antes. Porque eu vou dar tem coisas que vocês não precisam ficar carregando. Tem coisas que vocês só precisam entender e não carregar. Tem coisas que é para essa estação e não para a próxima. Tem coisas que vocês precisam abrir mão. Então ele vai lá e ele coloca: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descansos para as vossas. Você quer descansar os desejos que estão no teu coração? Só tem um lugar, cara. Você quer, sabe, descansar aquilo tudo que te aflige? Só tem um lugar. Você quer descansar tudo aquilo que está tentando destruir a tua vida? Todas as suas ansiedades, toda essa depressão, essa ansiedade, essa coisa, essa loucura que às vezes tenta dominar você, que é a sua alma, só tem um lugar, é só no Senhor. Você não consegue de outra maneira. Sabe, você pode procurar nas drogas, no álcool, na prostituição, aonde for, meu irmão, você não consegue. É só Jesus que pode fazer isso pela tua vida. Entendeu? Nós estamos aí, muitos de nós perdidos, tentando achar solução para isso dentro da nossa vida. Alguns começam a dizer assim: cara, eu não sei, eu até tenho dinheiro, eu trabalho, eu sou bem sucedido, mas eu não encontro uma paz. Talvez você esteja passando por isso, talvez você conheça alguém que está passando por isso. Não sei, parece que eu tenho tudo, mas nada me satisfaz. E realmente, nada vai te satisfazer, sabe por quê? Porque quando a sua alma está em alta, meu Deus do céu, você não é dominado, você não é governado pelo Espírito Santo de Deus. E aonde Deus não tem governo, falta o quê? Falta a paternidade dele. Tudo está ligado na origem. Lembra que eu comecei a falar das duas palavras aqui, que em latim é de um jeito na origem e no grego é no outro? Nós é a mesma coisa. Se nós não entendermos que tudo que nós estamos fazendo aqui está ligado ao Pai, acabou para nós. Game over. Vamos lá? O propósito era revelar a natureza de Cristo em nós. Ou seja, revelar o irmão. Mas se não entendermos isso, estaremos, em vez de proclamar o nome do irmão, que seja Cristo Jesus, e revelar a natureza dele aos nossos irmãos, nós estaremos trocando pelo nosso serviço. Olha só o que acontece hoje. Pega comigo a visão. Você vem para a igreja e você começa a colocar: não, eu preciso começar a mudar, eu preciso entender. Só que você entendeu meio que: eu não entendi muito bem, pastor, mas eu quero começar a fazer as coisas. E aí, de repente, você começa a servir na igreja. E você começa a fazer as coisas na igreja sem o entendimento de comunhão, sem o entendimento de paternidade, sem o entendimento, sabe, de autoridade, daquilo que realmente rege essa casa, aquilo que rege as nossas vidas. E aí você começa a trabalhar para o Senhor. E você acha que por você trabalhar para o Senhor tem uma dívida com você. E aí você começa, na sua oração, você começa a dizer a seguinte expressão: Pai, eu oro a Ti. Senhor, eu consagro a minha vida ao Senhor. Senhor, eu até vou para a igreja quintas e domingos, Senhor. Vou lá na escola de discípulo toda terça-feira. Pai, eu cuido do som. Pai, eu toco na Tua igreja. Eu prego a Tua palavra. Aí a gente vai lembrar de um textinho lá em Apocalipse dizendo assim, que naquele dia, eu queria que você pegasse isso no teu espírito, que naquele dia, muitos chegarão lá na hora do encontro com Deus e vão dizer assim: eu falei no Teu nome, eu profetizei no Teu nome, eu fiz coisas no Teu nome. E o que a Bíblia vai falar aqui, a resposta dele? Apartai-vos de mim, vós que eu nunca vos conheci. Sabe qual é o nosso problema hoje? E eu vou voltar de novo na origem. É que nós não entendemos quem é
o nosso Senhor. Nós não entendemos quem é que realmente governa a nossa vida. Nós queremos trocar a nossa pseudo-bondade, nosso pseudo-amor em serviço, achando que Deus vai olhar para nós e não vai olhar para o nosso coração contaminado, não vai olhar para as mazelas que eu carrego dentro de mim e dizendo, eu acho que se eu fizer isso, Deus vai se compadecer de mim. Deus é imutável, Ele não muda, Ele conhece o seu interior. A Bíblia fala que Ele conhece o mais profundo da sua alma e do seu ser. Antes de você ser, Ele já te conhecia, e você não foi escolhido à toa, você foi escolhido lá no começo de tudo, e sabendo Ele disso, sabendo Ele quem você é, Ele também sabe o jeito que você pensa. Então, pastor, por que muitas vezes eu sou colocado à prova? A prova é para revelar quem eu sou para mim mesmo, para que eu possa entender de uma vez por todas quem eu sou nele, quem está me governando. Quem está te governando nessa noite? É a sua alma ou é o Espírito Santo de Deus? Amém? Esse tem que ser, sabe, a virada de chave dentro de nós. Quando nós entendemos isso, algo vai acontecer dentro de nós. E eu nunca mais vou trocar o meu serviço, sabe, por amor. Eu nunca mais vou trocar o meu serviço por uma paternidade. Por quê? Porque não importa o que eu fizer, Ele continuará sendo o meu pai. Parábola do filho pródigo, amém? Vocês lembram dela? O que aconteceu? O filho chegou para o pai e disse, eu quero dinheiro. Pega. Pai, eu quero sair daqui. Vai. Pai, eu quero, vai, faz. Só que tem uma coisa, filho. Você pode levar o dinheiro, você pode sair daqui, você pode fazer o que você quiser, mas a minha presença não vai estar junto com você. Cara, e ele foi. Ele gastou dinheiro. Ele foi onde que ele quis. Ele fez o que ele deu na cabeça. Só que tinha uma coisa. Quando ele bateu, a tristeza bateu, o dinheiro acabou, os amigos foram embora. Quando tudo se acabou, que ele olhou e disse, os empregados do meu pai vivem melhor do que eu, cara. Sabe por quê? Porque nada substitui a presença do pai. Amém? Nada substitui a presença do pai. E nós estamos hoje fazendo o quê? Tentando trocar a presença do pai por coisas. Tentando trocar a presença do pai por artefatos, por serviço. E é uma coisa que eu tenho que começar a entender de uma vez por todas. Por isso que na missão dessa igreja está, sabe, que nós estamos desfrutando da comunhão e vivendo a paternidade. Porque viver paternidade é saber de onde eu fui gerado. Eu fui gerado em Deus, amém? Nós somos irmãos em Jesus Cristo, amém? Então quando eu entendo isso, uma chave muda dentro da minha vida. Mesmo tendo governo, não se coloca acima de si, mas como serve. Então quando eu entendo quem eu sou nele, sabe, quem Deus é para mim, Ele como pai, eu não vou chegar em casa depois na parábola do filho pródigo ainda, e olhar para o irmão e dizer assim, pai, para ele você deu tudo, eu só queria um cabrito. Sabe, muitas vezes está acontecendo isso aqui dentro. Não aqui dentro dessa casa, mas dentro das igrejas. Sabe, eu estou olhando para as pessoas que estão chegando a Jesus, e eu estou vendo que aquela pessoa, ela virou uma chave dentro dela, e eu deixo eu ficar alegre, tentar entender aquilo, para que essa chave também vire em mim, eu começo a ficar enciumado. Mas ele podia ser comigo, eu estou mais tempo aqui. Talvez você está mais tempo, mas não entendeu aquilo que o irmão entendeu num dia. Amém? Você está entendendo? Deus quer trabalhar com você. Talvez Deus já venha há tempo já falando com você, dizendo, larga essas ferramentas da estação passada, porque uma nova estação começou na sua vida, e você está pegado a elas ainda. Talvez Deus está ainda falando com você de novo, novamente dizendo, muda o jeito que você está tomando as ações, ou seja, daquilo que você está decidindo no dia de hoje. Larga na mão do Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Mas aí a confiança está como? A confiança, ela está confusa dentro de mim. Eu não entendo mais. Vamos lá? Por isso que a Escritura fala que o amor é do Pai, a graça é do Filho e a comunhão é do Espírito. Cara, é o que nós estamos vivendo aqui. Se você ainda não entendeu isso, o Espírito Santo vai vir sobre você. Amém? O Espírito Santo vai vir sobre você. A graça do Pai vai estar sobre você. A graça do Filho vai estar sobre a sua vida. E você vai entender de uma vez por toda que o Pai te ama independentemente de quem você é. Não depende de suas boas ações.
não depende de suas qualificações, não depende do seu serviço, não depende, sabe, daquilo que você, não depende de você, porque Ele decidiu te amar mesmo antes que você existisse. Ele decidiu te amar mesmo sem te perguntar se você queria que Ele te amasse ou não. Ele decidiu em te amar mesmo, sabe, sem você entender nada disso. E só a única coisa que Ele quer fazer com você, Ele quer se revelar através do Filho na sua vida. Ele quer te dar, sabe, a presença do Espírito Santo, como um viver de comunhão, de graça sobre você, para que você comece a colocar tudo isso no seu espírito, e para que você comece a viver o sobrenatural na sua vida. É isso que o nosso Deus quer fazer comigo, com você. Quando eu entendo que Deus é para mim, que Deus é um Pai, não importa as minhas ações, Ele sempre vai continuando a ser Pai. Eu vou entender o que o Filho dele veio fazer. O Filho dele é a minha aliança com Ele novamente. Eu não tinha mais condições de chegar ao Pai, aí veio o Filho, veio Jesus, morre na cruz, ao terceiro dia ressuscita e diz: olha, eu vou para o meu Pai, eu tenho uma nova missão. Que missão é essa, pastor? Ele vai preparar um lugar, porque Ele vai vir buscar a sua noiva. Quem é a sua noiva aqui nessa noite? Você pode dizer amém? Aleluia. Mas para que isso está acontecendo, pastor? Isso está acontecendo para que eu e você tivesse uma oportunidade de sermos chamados novamente de filhos. O pecado nos tira essa autonomia. O pecado tira isso da gente, mas o Senhor, através de Jesus Cristo, veio restabelecer isso. Eu gosto muito daquela parábola, não, aquele acontecimento, que foi o primeiro milagre de Jesus. E de um tempo para cá, quando eu leio a Bíblia, eu começo a tentar entender um pouquinho qual é a origem de todas as palavras. E a Bíblia vai falar que naquele momento, e eu quero encerrar com essa palavra, a Bíblia vai falar que naquele momento, de Caná da Galileia, ali no casamento, há um casamento e acaba-se o quê? Acaba-se o vinho. E de repente a mãe de Jesus, Maria, ela chega para Jesus e disse: olha, acabou o vinho. Eu não sei se vocês sabem, mas naquela época acabar o vinho numa festa era acabar a alegria. Amém? Tem alegria aí ainda? Tem alegria aí ainda, gente? Tem fruto do Espírito dentro de você? E aí, vamos lá. E aí no texto vai falar que acabou, e ela chega para Jesus, se eu não me engano é João 2 isso? João 2, vamos lá, vamos abrir. João 2, isso. João 2 e versículo 4 diz assim: disse-lhe Jesus: mulher, que eu tenho contigo, ainda não é chegada a minha hora. Sabe o que essa palavra no original quer dizer? Olha, eu ainda não comecei a trabalhar. Eu ainda não bati, como se fosse um cartão ponto, eu ainda não bati o meu cartão ponto. Eu ainda não é o início, sabe, eu não tenho, porque ele não tinha feito nenhum milagre ainda. Foi o primeiro milagre que Jesus fez, foi nesse casamento. E quando a mãe colocou diante dele essa situação que precisaria ser resolvida, ele chegou para ela: mulher, o que eu tenho contigo? Não é assim que funciona, eu ainda não comecei. Mas sabe qual é a resposta de Maria? E essa que eu queria que você pegasse no seu coração, e a partir de hoje você fizesse dessa maneira. Maria, ela não olha para a resposta de Jesus. Maria não olha para a situação, para aquilo que Jesus tinha respondido para ela. Ela olha para os servos e diz assim: ó, pode não ser a hora de fazer o milagre, mas a pessoa que fará o milagre está aqui. Então, servos, vão fazer tudo o que ele pedir. A minha pergunta para você nessa noite, eu quero terminar essa mensagem: o que você tem feito com aquilo que Cristo Jesus tem entregado para você? O que você tem feito com aquilo que Deus tem perguntado para você? O que você tem feito com aquilo que Deus tem se apresentado por você? Amém?